Boa noite, pessoal. Já vou começar já a transmissão e já vou começar falando sobre a plataforma OrthoTips. A OrthoTips ela acabou sendo criada para esse fim, para ajudar no diagnóstico e no planejamento, mas ela foi abrindo, foi tendo braços muito grandes e hoje ela já consegue comportar a questão do agendamento, que é automatizado, eu vou mostrar para vocês, a questão do prontuário digital que gera o antes e depois automático. Isso ali é muito legal. Eu vejo meus pacientes impactados por essa questão do controle, onde eu tirei a foto dele ali no celular, e quando eu sento com ele para mostrar na televisão, já está a imagem antes e depois dele automática. Isso ali é uma condição bem bacana para a gente vender a ortodontia e o paciente ficar cada vez mais antenado nessa condição de o quanto que está valendo a pena ele fazer esse investimento do tratamento. Mas maravilha, é bom ter você aqui, prata da casa, né? Os outros participantes aí eu não consegui, em princípio, reconhecer, mas aí agora, né, já estamos aí com esses minutinhos, eu não vou me prolongar muito, mais alguns minutinhos eu já vou começar a mostrar. Quem já está usando vai visualizar situações que talvez não tenham percebido que pode ser utilizado na plataforma. Uma questão grande que eu vejo, quando antes não existia a OrthoTips, era a subutilização de plataformas por uma questão de complexidade de uso, principalmente pelo fato de que era muito mais difícil eu ter a casar a possibilidade de atender o paciente com um dispositivo celular e, ao mesmo tempo, isso já alimentar a plataforma. Isso, em outras plataformas, você precisa tirar foto, depois subir a foto, para depois subir a informação. O objetivo da OrthoTips é diferente. Ele é fundamentado na questão do diagnóstico guiado e do planejamento sugerido, mas, quando a gente criou isso, a gente viveu a necessidade de começar a produzir outros braços, como eu falei, e hoje ela já é uma plataforma excepcional em relação à ortodontia, tá? Eu tenho alguns colegas que estão usando a plataforma apenas como agenda, já que ela é automatizada, e teve uma atualização essa semana muito legal, onde você consegue colocar o seu telefone celular para mandar mensagem para o paciente, e isso automatiza e fideliza a conversa com o teu cliente, então isso é bem bacana. Também a gente subiu já a atualização da aba Anamnese, que eu vou mostrar também. Além disso, a gente tem, pela situação de buscar o aprimoramento cada vez melhor, a questão das assinaturas digitais, onde você vai conseguir fazer a confirmação daquele atendimento via assinatura digital, e a parte financeira. Então, a gente tem aí pelo menos 3 atualizações que vão surgir logo, logo, que é a assinatura digital. Com a assinatura digital, a gente vai incorporar receituário e contratos, que é muito importante a gente ter isso centralizado. E uma coisa que eu percebo de toda a caminhada docente, né, é que a gente acaba deixando as coisas e vai ficando para trás. Quando você vê, você está fazendo a ortodontia, está fazendo atendimento, mas não tem uma certa organização de tudo que precisa. Antes, por ser uma pessoa mais organizada, eu tinha lá no computador a pasta do paciente, onde eu botava o contrato dentro, onde eu ia colocando as fotos, depois que eu fazia foto no celular, e depois subia essa imagem, aí depois eu passava para dentro daquela pasta. Para a apresentação para o meu cliente, antes eu fazia num PowerPoint, eu ia lá e primeiro produzia aquele PowerPoint para poder apresentar para o meu cliente a questão do planejamento e orçamentária. Hoje, eu faço isso usando a plataforma. Então, quando eu criei ela, quando a gente começou a produzir, eu ainda falava assim, se eu não tiver nenhum cliente, eu vou ter uma baita plataforma para trabalhar. E hoje é assim que eu vivo. Ela é o meu carro-chefe em relação à utilização. Em primeiro ponto, porque eu utilizo ela exclusivamente para ortodontia, porque eu sou exclusivamente ortodontista. Talvez os colegas que ainda acabam fazendo outras especialidades, talvez vão ter a dificuldade de, dentro dela, nós não temos, e não seria o objetivo inicial, porque ela é ortodôntica, por exemplo, o odontograma ali. Eu não tenho ali aquela condição de colocar se tem cárie, se não tem cárie. Eu posso até preencher de forma descritiva essa situação, e é uma das perguntas do nosso quiz que eu vou passar, mas eu não tenho a intenção que ela seja uma plataforma odontológica em geral, para outras especialidades. Ela vai continuar sendo, em princípio, ortodôntica por conta do diagnóstico guiado e do planejamento sugerido, que é voltado para a ortodontia. Mas em relação às atualizações dela, então, a gente vai ter como atualização que está para vir, né? Assinatura digital, onde vai entrar os documentos, contrato e receituário, e também nós vamos ter a parte orçamentária, uma aba de financeira ali, que vai ajudar a ter o controle dos tratamentos ortodônticos. É isso que a plataforma hoje, ela serve, na grande maioria das vezes, para estruturar toda a parte de atendimento de ortodontia. E quem tem alguma dúvida ainda em relação ao planejamento,
o quiz do diagnóstico guiado, a gente vai passar por ele, vocês vão ver como é rico aquilo ali, né? O quanto que a gente consegue, com poucos cliques, passar por todas as informações específicas do meu paciente e também o planejamento sugerido para dar um norte, aonde que eu posso caminhar com esse paciente em específico. Então, pessoal, eu vou seguir um cronogramazinho que eu coloquei pronto dentro até do meu paciente, que eu vou utilizar como exemplo para vocês. Então, eu vou seguir aquilo ali e vou descartando. E a ideia é que a gente fique aqui mais uns 20 minutos apenas, não vai ser um momento prolongado, eu quero apresentar a plataforma para vocês. Depois que eu acabar de apresentar, vocês vão ver o caso clínico que a gente resolveu com a experiência da ortodontia em relação à utilização de microparafuso ortodôntico. Então, eu vou mostrar um caso clínico, que eu sei que a gente adora ver um caso clínico, né? E esse caso clínico aqui, eu tive o sucesso dele ser resolvido em 10 meses, com 5 consultas, porque eu utilizei sistema autoligado e coloquei um buccal shelving. Então, assim, vocês vão ver que é um caso específico, que não é só um alinhamento nivelamento, é um caso onde, se não tivesse tido algumas informações específicas levantadas pela plataforma e levantadas pela condição de fazer um bom diagnóstico, eu não teria conseguido resolver nessa qualidade de tempo e, principalmente, em número de consultas. Então, o caso clínico que eu vou apresentar, eu fiz 5 atendimentos, a instalação, 3 retornos e a remoção. Tá? Vou mostrar esse caso para vocês no decorrer desses 20 minutinhos aqui que eu vou apresentar. Essa é a apresentação da plataforma depois que você faz o login, que você entra nela. E, antes disso, uma coisa que eu gosto de falar antes de mostrar a plataforma. Lembra, ela foi criada na condição da gente poder ter um auxílio no diagnóstico e no planejamento do caso ortodôntico, tá? E eu criei ela pela dor que eu vejo aos meus alunos, a dificuldade de enxergar coisas que, depois que a gente tem uma certa bagagem, a gente vê que são informações necessárias. Mas no começo, a pessoa que está começando na ortodontia, às vezes ela acaba se preocupando muito com várias coisas e deixa passar despercebido algumas situações. Então, ela veio de uma dor que eu vejo os meus colegas, alunos e ortodontistas, de passarem despercebido por informações muito importantes. Então, a ideia é essa, tá? A plataforma foi criada para isso. Então, a apresentação dela é essa. Quando você toca, gente, aqui na posição do menu aqui, ó, ele aumenta e diminui a sua aba lateral aqui, tá? Então, ó, toquei aqui, abri, eu tenho, então, primeiro, o dashboard, onde você tem aqui alguns atalhos, onde você pode ir direto para a questão da agenda, você vê quais são os clientes que foram colocados, você pode visualizar todos os seus pacientes, você tem uma aba aqui dos aniversariantes, desde que você coloque direitinho na criação do paciente, que eu já vou mostrar para vocês. Então, essa aba inicial aqui é um resumo do que você está colocando de informação na sua plataforma, tá? Então, basicamente é isso. Na parte de baixo ali, vocês estão vendo os pacientes. Então, vamos aqui nos pacientes. Eu tenho a listagem do meu paciente, que pode ser... Primeiro, eu posso criar um novo paciente por aqui, dentro da aba pacientes, eu posso criar um paciente. Eu posso pesquisar pelo paciente aqui. Então, se eu pesquisar aqui, eu vou tendo a listagem dos meus pacientes, e eu também tenho aqui a possibilidade de ordenar, tanto em ordem alfabética, como por data de cadastro, tá? Então, aqui, mostrando a aba pacientes, eu consigo fazer isso. Mas, tirando aqui, deixando do jeito que eu coloquei, tá aqui o paciente que eu vou usar como exemplo para vocês, tá? Live ao vivo. Então, vou cadastrar um paciente. Eu posso clicar aqui, ou posso vir na agenda, aqui na agenda, clicar em qualquer horário, e aqui, ou eu vou agendar o paciente, ou eu vou cadastrar um novo paciente. Então, são as duas maneiras possíveis de você acrescentar e subir um paciente para a plataforma. Mas, volta aqui, vamos para a aba pacientes, onde vocês vão começar, vai clicar aqui, todos os dados precisam ser preenchidos da melhor maneira possível para que você tenha, né, o controle bonitinho de toda a informação do seu paciente. Então, começa aqui com os dados pessoais, tá? Telefone dele, gente, é muito importante botar, claro, o código do país, já fica aqui o Brasil selecionado, e preencher corretamente o telefone do seu paciente. É através desse telefone que você vai colocar aqui que ele vai receber as suas notificações, tá? E aqui também, de princípio, já vem aqui a questão de você colocar a queixa principal do paciente. Então, quando criado, abri aqui o prontuário do paciente e eu criei esse demonstrativo para vocês. Então, aqui eu posso abrir a aba dos dados do paciente e, mais uma vez, os dados que você já preencheu antes lá vão estar aqui colocados. Lembrando, o telefone é muito importante. Queixa principal eu botei como demonstração. O endereço dele, caso você precisa preencher nota, alguma coisa assim. Então, é importante ter o endereço também. E aqui a aba da atualização dessa semana, onde a gente tem aqui um progresso de 18 etapas que você vai preencher
da melhor maneira possível, pois é a anamnese do paciente, tá? Então, o motivo da consulta, como foi a sua última visita, o histórico médico, você pode ir clicando sim ou não e preenchendo da especificidade de cada paciente. Então, tem informações muito importantes que nós, como somos da área da saúde, a gente precisa sim ter todos esses dados. Depois que eu preenchi bonitinho ali, só se atentar sempre a salvar, tá? O que foi feito de alteração. Ela não salva automaticamente, você precisa dar o cliquezinho de salvar, mas uma vez que salvou, as alterações ficam todas salvas. Detalhe, num banco de dados que vai ter, primeiro, todos os códigos são de lei de proteção, tá? Os códigos de cuidado para não vazar dados do paciente, tudo isso a nossa empresa, ela tem essa assinatura, né? Ela tem essa confiabilidade de que você pode colocar os dados aqui, esses dados não serão vazados. E depois dos dados do paciente da anamnese, tá aqui o quiz, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui, ó, no planejamento alternativo, eu coloquei aqui o roteiro, tá? Normalmente, gente, aqui eu coloco a parte orçamentária do meu paciente, já que eu ainda não tenho a aba, lembrando, é uma atualização que logo a gente vai ter, já está em processo de criação, ela não está disponível ainda porque a gente está fazendo os testes de código por trás, e para que a gente tenha, primeiro, uma condição de ter aqui uma aba possível financeira que você tenha um bom controle, né? Eu tenho buscado não trazer muita informação, porque em pesquisa de campo, na busca de saber como que vai ser a criação da plataforma, eu vi que muita gente tem ferramentas muito boas e acaba não usando. Então, a ideia é ter uma coisa muito funcional, muito didática, fácil de manusear. Tem gente que tem mais dificuldade com a tecnologia, outros não, mas eu não quero que seja uma coisa muito difícil, que tenha dificuldade de você colocar as informações e trabalhar. Então, estou apresentando aqui a home, tá? Mostrei aqui como que faz maximizar e minimizar a aba, os detalhes do dashboard, ó. Tudo isso aqui a gente já trabalhou, tá? Então, para ir excluindo aqui, ó, já vou tirando para não ficar minha conta preencher aqui, eu já vou chegar lá, estou falando dos pacientes, depois eu continuo aqui a condição dos pacientes, tá? Mas aqui, então, é planejamento alternativo, lembrando sempre salvar aqui, e eu coloco aqui a parte orçamentária, já que eu não tenho a aba ainda financeira, tá? Documentação do paciente, aqui é legal, quero mostrar várias coisinhas para vocês. Então, ó, esse é o meu caso inicial, tá? Esse aqui é o começo do tratamento que eu quero mostrar para vocês. É legal que você, hoje eu deixei até assim, ó, numa maneira, né, para mostrar para vocês o quanto que você consegue poder mostrar ou não os teus casos. Quando você sobe aqui a imagem, ó, vou subir uma imagem aqui para vocês entenderem, tá? Eu deixei essa aqui, que eu não subi, para mostrar para vocês como que faz para subir a imagem de radiografia. Todas elas têm um template, tá? Todas elas, deixa eu apagar essa daqui para vocês visualizarem, ó. Apaguei a imagem, ó. Tá vendo que tem um template dela com a foto do perfil? É importante que vocês se atentem a isso, porque no diagnóstico, no quiz do diagnóstico, ela vai te apresentar cada imagem referente à pergunta que ela vai fazer. Então, é importante que você tenha o cuidado de subir as imagens da melhor maneira possível, usando o template certo para cada imagem. Mais uma vez, você pode vir aqui e fazer a fotografia, se caso você tem uma pasta que ela é física e você quer subir a documentação e não tem ela digital, você pode pegar o seu celular, logar a conta AutoTips e fazer as fotos direto do seu celular. Se você tem ela no seu computador, já é digital, você vem aqui, ó, e busca a imagem do teu paciente, está aqui a imagem de perfil dele. Quando você sobe ela, já abre automaticamente, tanto quanto você fazendo a foto ou tirando a foto do teu celular, vai abrir essa funcionalidade, ou subindo ela do teu computador. Sempre vai abrir essa aba aqui. E aqui é legal eu mostrar, gente, tem gente que se bate às vezes, ó, esse botãozinho que tem aqui bem no meio da tela, ele gira o meu paciente, faz a alteração do plano, tá? Essa proporção travada é que, de princípio, ela vem com a proporção travada aqui, que é a imagem que eu quero pegar. Mas se você quer diferente, ou quer buscar uma outra seleção, você pode destravar, e aí eu consigo fazer diferente. Ó. Aí, então, eu consigo trabalhar de forma diferente. Cuidado, gente. Já teve um caso onde a minha colega, ela clicava aqui fora, ó. Aqui é a seleção, e ela clicava aqui fora, e parece que selecionou a imagem inteira, mas não selecionou. Selecionou um pixel ali, ó. Eu preciso abrir aquilo ali para poder selecionar, tá? Então, tenham esse cuidado, porque depois vai parecer que a foto não salvou. É claro que a gente depende da questão tecnologia e internet para que isso aqui funcione bem, tá? Então, se a sua internet não te ajuda, aí às vezes atrapalha. Eu consigo virar ela horizontalmente para as fotos espelhadas que a gente tira, né? Então, eu preciso desespelhar para enxergar lado direito e lado esquerdo. Vou desvirar aqui. E eu consigo editar a imagem aqui ainda. Olha, eu consigo trabalhar, às vezes você quer falar alguma coisa para o seu paciente, quer anotar alguma coisa, você consegue. Consegue colocar círculo, retângulo, colocar uma seta, desenhar mesmo. Então, tudo isso já está na palma da sua mão, se você estiver usando o celular, e você vai poder trabalhar isso da melhor maneira possível. Ó, vou subir lá, então, a imagem, subir, vou recortar ela bonitinho, vou editar, que eu quero colocar uma máscarazinha no meu paciente, vou botar a máscarazinha preta aqui,
E vou deixar aqui, ó. Pronto, ó. Vou deixar aqui e aumentar aqui, ó. 20. Vou botar um retângulo de novo aqui, ó. Tá? Então você consegue editar para fazer, ó, vou salvar a imagem. Pronto? Então, ideias da utilização da ferramenta fotografia. Aqui, essas aqui subiram a partir ou da foto que você faz, ou subiu do paciente. E essas aqui, gente, ó, fotos do último atendimento. Essas aqui são automatizadas, elas vêm do seu atendimento. Eu vou subir mais uma imagem aqui, ó, deixei todas as imagens, já subiu, ó, vou subir mais a imagem aqui, que é a cefalometria. A plataforma, ela utiliza a análise de USP como referência. Ó, sobre a proporção travada, tá vendo que aqui tá travado? Eu não consigo trabalhar, ó. Então eu preciso, para pegar a imagem inteira, destravar, e aí eu consigo baixar aqui e salvar tudo. E aí vou salvar, tá? Então, quando você... Ah, aqui é o traçado. Vou subir o traçado dele na posição certa. Pronto, tá aqui, ó. Aí, agora sim. Então vou destravar para eu poder selecionar a imagem inteira e vou salvar. Pronto. Agora eu estou com a documentação toda prontinha, tá? Subi as imagens, essas 3, as 5 intraorais e as fotos da documentação. Tá tudo aqui, tá, gente? Ah, eu tenho que tirar foto de um receituário, de um encaminhamento. Você pode, ó, tem várias possibilidades de você colocar mais documentos aqui dentro da plataforma para virar tudo uma resposta digital, tá? Então tá tudo aqui dentro, gente. É só utilizar a ferramenta. Beleza? Então, mostrei o diagnóstico, mostrei para vocês como que sobe o paciente, as funcionalidades da ferramenta fotografia. Busca de novos pacientes, isso aqui eu já falei, que é lá no pacientes, você consegue buscar por paciente, ordenar. Vamos preencher aqui, dados, anamnese, documentação, desenho, recorte, rotação, espelho, tudo isso aqui eu também já falei, viu, gente? Ó, já estamos andando. Históricos de consulta, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu salvar aqui e vir aqui, ó. Quando você desce no final do prontuário, lembrando que eu estou dentro do prontuário do paciente, tá? Se você quiser ver o histórico da consulta dele, quando é que ele veio, se ele faltou, se ele agendou, se ele... Ó, o status dele está como agendado, mas se eu for lá, ó, fui lá na data que foi feito o atendimento dele, vir aqui, olha só que legal. Nós criamos especificamente para ortodontia, tá? Então, assim, ó, eu tenho vários status. Tenho o agendado, o confirmado, o atrasado, o enter. Funciona em mais de um dispositivo. Então, a tua secretária alimenta aqui, você vai, no teu consultório, você vai saber. Se o paciente está em espera, olha só que legal que fica. Olha lá, ficou amarelo. E se ele falar que quer remarcar, deixa eu pegar aqui, aguardando remarcação, olha que bacana. Se ele estiver aguardando remarcação, vai ficar piscando para a tua secretária poder fazer a remarcação, entrar em contato com o paciente e remarcar, tá? Vou voltar lá para os pacientes, vou entrar aqui no meu paciente modelo, vou lá para o final, histórico de consulta, está aguardando remarcação. Então, aqui é o status, ele vai alterar conforme tiver os agendamentos dele. E, ainda dentro do prontuário do meu paciente, os atendimentos. Toda vez que você for fazer o procedimento do seu paciente, diretamente no teu celular, logado na conta Orthotips, você vai colocar aqui, ó, adicionar procedimento, e ele vai abrir essa aba, tanto no celular quanto no computador. Não importa onde você acessa a Orthotips, ela vai ter a mesma funcionalidade. E eu falo isso porque tem plataformas que são diferentes. No computador é uma coisa, no celular é outra. A Orthotips não, ela é toda igual. Você pode usar ela só no celular, só no computador, os dois juntos e tá tudo certo. Lembrando, olha, tem um template aqui, tá vendo? Lado direito, tá? Aí eu clico na foto e vou tirar o lado direito dele. Tem que prestar atenção nisso. Mas, como eu não estou com o paciente atendendo agora, eu vou subir uma imagem. Vamos dizer que você tem as imagens do seu paciente, ou fez numa câmera, por exemplo, dá para subir a imagem também para Orthotips. Então, ó, vou botar aqui o lado direito dele, da foto finalizada. Lembra, vem aqui, recorta. Você pode virar horizontalmente ou não. Esse caso é a direita, então eu vou manter assim. E vou vir aqui salvar. Tudo bem? E aí você vai alimentando no próprio atendimento do seu paciente, ou com a fotografia, ou com a imagem que está salva no seu computador. Ó, subi aqui, tá? Então, como estava no meu computador, eu subi aqui as imagens e estou salvando elas. Vou colocar os procedimentos executados. Vamos dizer que hoje eu fiz a remoção. Ó, remoção total. E quero programar instalação de contenções. Por exemplo, tá, gente? Não levem isso para o coração. É só um exemplo. E aí, se eu atualizar aqui, gente, olha que legal. Vou atualizar. Isso aqui, deixa eu ver o que vocês estão vendo. Voltou para a página inicial, ó, tá ali, tá? Então vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Se eu vier aqui, ó, em documentação e abrir, olha que legal. Ele, sem eu fazer nada, ele já gerou o antes e depois do meu paciente. Vocês estão conseguindo entender e acompanhar? Tá vendo aí, gente? Isso é muito legal. O paciente ele fica boquiaberto, literalmente. Eu tenho televisão no teto também, e quando eu jogo para o teto, que ele vê a diferença na hora, porque quando o paciente olha aqui, já é visual, ele entende o que está acontecendo, e você consegue explicar para ele, de forma muito didática, como que está funcionando o tratamento dele. Eu vou apagar para vocês entenderem, ó, vou apagar aqui,
Eu vou apagar essa aqui, que foi a que eu coloquei aqui como exemplo para vocês, porque eu quero deixar ainda lá aquela que é o antes e depois dele, tá? Completo. Ó, apaguei. Sempre vai vir aqui, ó, as fotos do último atendimento, independente se você fez foto ou não. Vamos dizer que você vem aqui, ó, e faça de novo um adicionar procedimento e não, deixa eu voltar lá que vocês já vão ver o que eu estou falando, querendo dizer. Ah, agora está aparecendo, ó. Vamos dizer que você vem aqui e não registra o atendimento dele com foto, só preenche ali os procedimentos executados. Aquele antes e depois não vai ser alterado. Entenderam? Só vai alterar aquele antes e depois se eu fizer novos registros fotográficos. Vamos dizer aqui, ó, botei aqui, ó, teste, e vou atualizar. Ele vai criar, ó, ele criou o procedimento, mas vejam, ele não alterou. Ele só vai alterar aqui se você registrar no procedimento o atendimento com as fotografias. Senão ele vai manter aqui a foto do atendimento. Então eu lhe expliquei que as fotos do procedimento que eu tirei, elas estão aqui, ó, dentro desse clipes que tem aqui, ó. Eu não tenho outras fotos nessa daqui, do dia que eu botei hoje de teste. Então não subiu antes e depois. Mas se eu fizer várias, 10, 15, é só eu voltar aqui, ó, no clipezinho e a foto daquele atendimento, deixa eu ver se vocês estão vendo. Aí estão vendo. Sempre vai aparecer a foto do procedimento, gente. Não se preocupem com isso. O último, ó, aqui, ó, sendo bem didático. O último, deixa eu atualizar esse. O último vai aparecer aqui. Mas as fotos que eu tirei no mês passado, retrasado, todas as outras fotos vão sempre estar salvos no atendimento do paciente. Lembra que eu falei que tem uma atualização que vai acontecer, que é a assinatura? Ela já está até aqui, ó. Só não está disponível para fazer assinatura digital ainda, tá, gente? Mas é uma disposição que a gente já vai criar. Pessoal, o prontuário do paciente é isso aqui. Ele é muito didático, é muito fácil de mexer. Você tem a possibilidade de trabalhar com ele de forma muito bacana. E para não me prolongar muito, que já são 15 para as 9, vocês precisam visualizar a questão do quiz do diagnóstico guiado, tá? Eu vou fazer ele, então, rapidamente, para vocês visualizarem e para vocês entenderem o quão importante é a gente ter um bom diagnóstico. Dentro da aba do prontuário do paciente, você vai fazer o quiz. Está aqui o botão de iniciar e a gente começa. Ele vai lhe perguntar que será possível enviar documentação durante o... Não será possível enviar durante o quiz, mas se você tem a pasta dele física, você consegue responder olhando para a pasta física, tá? Mas o ideal é você subir na plataforma. Então, ali, ó, subiu a imagem do paciente e ele está perguntando se é um paciente adulto ou em crescimento. Adulto, você clica na opção, são poucos cliques, e clica em próximo. Masculino ou feminino? Próximo. Tem simetria facial presente ou está ausente? Eu vou colocar presente e vou avançar para terminar. E em algumas aqui eu vou explicar, se você botar alterado, eu já vou mostrar em outra aqui, por exemplo. Selamento labial, presente ou não? Presente. Você olha para a imagem do paciente e responde. Se ficar em dúvida, clica na imagem aqui, ó, que ela abre, ó. Olha lá que legal. Abriu a imagem do paciente para você tirar a dúvida da pergunta que está falando. Eu vou botar como normal nesse aqui também, aí ele vai passar para frente. Presença de corredor bucal. Olha que legal. Se caso eu quiser, eu abro aqui e vou avaliar. Ele tem só um pouco de corredor bucal do lado esquerdo dele. Então, o que eu vou falar? Eu vou botar que está presente o corredor bucal. E quando eu coloco presente, ele vai pedir para eu escrever se é assimétrico ou não. E aí eu vou colocar apenas lado esquerdo, ele tem um corredor bucal. E vou confirmar essa informação para que depois a inteligência artificial possa trabalhar. Pessoal, toda vez que tiver pergunta, você se tiver dúvida, olha para a imagem e responde. Então, como está a exposição gengival? Abre aqui, visualiza que eu estou sem exposição gengival e vem para a resposta, sem exposição gengival. Todas as perguntas são específicas porque todas elas serão utilizadas pela inteligência artificial para trazer uma informação para você mais completa possível. Linha média dental superior, ficou em dúvida? Abre lá e visualiza. Eu vou jogar para frente para vocês visualizarem outras situações. Vou dizer que não está com exposição do inferior. Olha aqui, ó, chegou numa coisa que eu quero parar para mostrar para vocês. Como está o perfil do paciente? Algumas vezes a gente fica em dúvida de algumas questões e, por mais experiência que a gente tenha, sempre que tiver algum auxílio para a interpretação é melhor. Vocês perceberam que apareceu uma lâmpadazinha que está piscando aqui? Essa lâmpadazinha que está piscando, gente, é só você passar o mouse sobre ela e clicar, que ela vai abrir mais uma dica. É uma lâmpadazinha, uma ideia de como que é, para que você pense e responda da maneira correta. Então está aqui o perfil do paciente, aí você avalia o teu paciente, eu vou botar aqui ele como um reto, tá? E aí vou dar sequência. Eu vou respondendo agora, gente, para chegar no fim do quiz, só para vocês visualizarem quantas coisas estão aparecendo aqui para a gente. Vou colocar aqui ângulo nasolabial, vou botar como que está normal. Vou passar linha do pescoço, linha pescoço, queixo pescoço normal. Olha aqui, apareceu a lâmpadazinha, lembra? Apareceu a lâmpada. Você clica sobre ela, ela vai te dar os valores que você tem que avaliar. Sidólico facial, os valores aumentados, simeso, pequena variação, facial, valores diminuídos. E como é que eu vejo isso? Vai nessa cefalometria, abre ela e eu vou conseguir visualizar os valores. Simples assim, gente. Isso é uma mão na roda para você começar a ter uma regra onde você vai chegar no diagnóstico. Vou colocar aqui
como se fosse um mesofacial, não vou parar para ver isso agora. Vou colocar como protruída, vou colocar como bem posicionada, vou colocar ele como um paciente negativo de classe 3. É só abrir aqui e ver, tá, gente? Eu estou passando mais rápido só, mas ele é negativo de classe 3. A imagem não está me ajudando aqui, mas é negativo de classe 3. Vou continuar. Vou dizer que os meus incisivos estão bem posicionados. Eu vou olhar ali, tá? Preciso olhar lá e responder. Só não vou perder tempo com isso agora. E aí, vou clicando e respondendo tudo que está perguntando. Você vai lá, visualiza e responde. Vou colocar o paciente como classe 3, que ele é, e ele vai me perguntar se tem subdivisão. Eu vou botar ele como bilateral, tá, gente? Ó, classe 3 e classe 3. Bilateral. Se tivesse diferenças, ele ia me perguntar a diferença do outro lado. Vou colocar ele como um paciente atrésico. Vou colocar se tem borda wall ou não. Ele tem um pouquinho de borda wall mais do lado direito do que do lado esquerdo. Se eu colocar presente, vai me falar, ó, lado direito um pouco maior. Preenche tudo que vocês puderem, pessoal. Ó, tem condição de mordida aberta, profunda ou normal? A dele está um pouquinho aberta, mas é pela tendência de classe 3, tá? Eu vou colocar como normal, tá, gente? Passei aqui. Agora, se tem discrepância, no caso dele é um apinhamento. Tá aqui o apinhamento. Clica e avança. ATM, lâmpadazinha, vê o porquê que está te perguntando, o que você tem que olhar. Vou botar como normal. Estruturas ósseas, abre lá a panorâmica e vê como é que tá, conta o número de dentes, vê bonitinho para você não ter surpresa no teu desenvolvimento. Vou botar como saudável, vou botar como dentes naturais completo e que não há a necessidade de extração de siso. Se eu botar com necessidade, é só colocar que sim. Nesse caso dele, até tem, tá, gente? Ó, vou abrir ali, ó lá, ó. Tem necessidade da remoção dos sisos, tá? Então, vou botar necessário e vou escrever aqui para minha inteligência pensar que é todos. E olha só que bacana, gente. Quando termina aqui, ó, ele vai te dar o recado que esse diagnóstico é por todas as questões que você respondeu do teu paciente. Eu posso voltar, posso recomeçar e eu posso gerar o diagnóstico. Para não perdermos tempo, eu vou gerar o diagnóstico e agora a inteligência artificial pegou todas as informações que você colocou, que é do teu paciente, e vai jogar direto para o prontuário uma apresentação do que é o teu cliente. Então, o paciente é um adulto, sexo masculino, e vai explicar tudo o que você colocou para não deixar passar nenhum vestígio de problema no seu diagnóstico, ok? Eu posso deletar esse diagnóstico ou, um pouquinho mais abaixo, ele vai me dar a opção de gerar um planejamento sugerido. O que é o planejamento sugerido? É um norte através de todas essas informações, onde eu vou clicar aqui no planejamento sugerido, é só clicar nele, e aí ele vai lhe dar a opção. Se você trabalha com convencional, autoligado ou alinhadores. Lembrando que, como é um paciente adulto, não deu a opção aqui de ortopedia, tá? Mas se tivesse colocado paciente em crescimento, apareceria aqui ortopedia, sim. Gente, eu vou colocar aqui, ó, autoligado, e vou confirmar. Eu quero que a plataforma pense e me diga o que eu faria nesse caso se fosse meu paciente. Então, a plataforma está dizendo aqui, ó, para tratar com autoligado, você tem que pensar em colagem de todos os brackets, evoluir os fios e dissipar o apinhamento e elástico intermaxilar de classe 3. Aí, em caso de compensação dentária, não seja adequado devido à discrepância negativa, pode-se pensar em tratamento ortocirúrgico, com alinhamento e nivelamento das arcadas, evoluir até o fio 19%. Pessoal, ele mostra para a gente o norte sobre a possibilidade de tratar esse caso. É claro que ele não vai individualizar esse paciente nas entrelinhas do que é cada paciente. Ele vai mostrar um norte sobre o tratamento. Ah, o paciente não quer usar autoligado, ele quer usar alinhador. Você pode vir aqui fazer, alternar o planejamento. O meu plano está aqui mostrando 45 possibilidades de planejamento, tá, gente? Porque o meu plano é Enterprise. Vocês podem assinar o plano planejamento sugerido, que me dá 10 planejamentos por mês. Por mês. Cada 10 que você faz naquele mês, você não tem outros para fazer durante aquele mês, mas virou o mês, tem mais 10. Então, se você já tem 20 pacientes em andamento, você faz 10 um mês, 10 no outro, e depois, todos os novos, outra coisa, se você já tem, já foi planejado, né? Já está andando. Mas é legal dar uma olhada aqui, ver o que a plataforma faria. Os novos, se você tiver muito mais que 10 pacientes por mês, isso é muito bom, e Deus abençoe vocês se tiverem, o planejamento para vocês ideal, o plano, é o Enterprise, que dá 50 planejamentos por mês. Se não, 10 é bem suficiente para um dentista que vai absorvendo planejamentos, até 10 planejamentos por mês. Mas eu não quero usar autoligado, eu quero usar alinhadores. Olha só que legal. Você altera aqui, vai consumir né, dos planejamentos. E aí, gente, dependendo da empresa que você trabalha, você copia isso aqui, ó, copia essa parte e manda lá no planejamento da tua empresa de alinhadores. Isso aqui vai ajudar o técnico numa maneira que ele já vai ter ideia que você sabe o que você está falando e vai te ajudar a fazer a melhor estagiamento para o teu paciente. Tá certo? Então, essa é a parte do planejamento sugerido que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui. Ó, falei sobre histórico de consulta, falei sobre quiz, falei sobre planejamentos e falei sobre procedimentos. Então, agora, gente, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, quando vocês fizerem o cadastro e entrarem na plataforma, é importante que vocês venham aqui, ó, em dados pessoais e preencham bem direitinho. O paciente de vocês vai receber as informações desde que estejam preenchidas. E em minha clínica,
você tem que preencher isso aqui, ó, dados da empresa. Coloca bonitinho aqui, ó, telefone da empresa, o CNPJ, se caso tem, preenche bonitinho aqui, horários e tal. Tudo isso aqui, essas informações vão ser passadas para os teus pacientes, tá bom? Então, olha só, voltando aqui a recapitular para a gente já finalizar aqui. Clique em menu, abre a aba, dashboard paciente, agendamentos. É só clicar aqui na agenda e você consegue selecionar pacientes ou criar um paciente, como eu falei, tá? Dá para alterar os dados aqui e dentro de agenda, aqui em configurações, ó, vai no canto superior direito e você consegue fazer toda uma programação da agenda. Ela é toda configurável, tá, pessoal? É muito bacana, bem didática e fácil de você trabalhar. Consultoria individualizada é para aqueles que estão com algum caso, que ainda estão com muita dificuldade e querem fazer algum atendimento específico. Aí você vai comprar uma consultoria dessa, você vai receber uma agenda para colocar na sua agenda o atendimento. Então, comprou uma consultoria e quer fazer ela na sexta-feira às 9 da manhã. Vai agendar lá, vai conseguir ter esse atendimento individual sobre aquele caso que você está com dificuldade de trabalhar. Falei, então, sobre... Volta lá no meu paciente, que é o meu sumário lá, minha colinha, né? Olha lá, eu tinha colocado tudo aqui, ó. Planejamento alternativo. Já estamos finalizando. Então, tudo isso aqui eu já falei. Ó, não salvei, ele não zerou, viu? Ó, tirei, vou salvar. E eu falei para vocês sobre minha conta e minha clínica, tá? Pessoal, deixa eu voltar para vocês agora para concluir. Falar com vocês sobre a questão do que a gente vai proporcionar para vocês agora aqui, acompanharam esse momento aí. Gostaria de agradecer muito vocês por terem acompanhado